saio de cabeça erguida. Fiz o que eu pude, não consegui. Desejo boa sorte aos meus amigos, aos meus queridos amigos, que seja tudo bem. Amanhã é o dia do perdão, eu peço perdão também por não ter conseguido. Tem duas possibilidades, consegui ou não. Eu não consegui, não deu pra mim. E é assim que a gente começa o episódio de hoje, foi assim que a gente se conheceu. Foi basicamente essa minha primeira passagem de plantão pra cá. Não foi assim, é drama. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Carol Messeder e esse é o Lucas, nosso convidado mais que especial, chama a clínica em parceria com a MedGo. E nós estamos aqui para mais um episódio para a gente dividir os principais perrengues do plantão. E junto com essas histórias, dividir muita experiência e alguns conhecimentos que podem ser úteis para a nossa audiência, né? E umas risadas também, porque a gente gosta, né? Ah, velho, a nossa vida já é sofrida demais para não dar umas risadas de vez em quando, né? E se o plantão é descontraído, melhora demais, tá doido? Demais da conta. Eu conheci o Lucas numa passagem de plantão e eu pegava quarta de manhã, era terça, e a nossa passagem de plantão durava mais ou menos 1 hora, de tanto que a resenha rolava solta. E papo vai, papo vem. Contava da vida dos pacientes. Esquece de passar o caso do paciente, conta só das prosas dele. Muito bom. Mas enfim, gosto muito. E por que foi assim que você me passou o plantão? Meu Deus do céu, nós já vamos começar direto nessa. Vamos começar rasgando. Nós vamos dividir o episódio só para sintonizar ali, para situar nossos ouvintes. A gente vai pegar vários perrengues que ilustram diferentes situações que você pode viver aí na sua vida de plantão. Então, de emergência, a notícia mais difícil, os casos mais marcantes mesmo que a gente já passou e contar um pouquinho de história boa também, porque tem história boa também. Não é só sofrimento. Não é só sofrência. Então, pessoal, eu sou o Lucas. Sou médico clínico também, aqui com vocês do Chama a Clínica, o pessoal da MedGo. E vamos conversar um pouco sobre isso. A Carol pediu para contar logo esse primeiro caso, que foi quando a gente se conheceu, né, no CTI. Eu estava de plantão à noite e era meu primeiro plantão no Hospital Vila da Serra. Tinha acabado de chegar, eu falei com a galera aí, pessoal, sou novo aqui, estou começando hoje. Eu já dava plantão de CTI em outro hospital e... beleza, peguei o plantão de uma outra colega nossa, que agora eu já estou mais chegado dela também, mas peguei o plantão, ela me passou, eu falei, tá, tem uns 2 pacientes aqui potencialmente mais graves para eu ficar de olho aberto e vou ter 3 admissões no meu primeiro plantão, mas vamos lá. Beleza. Sistema novo, fácil de Nossa, mexer. Tranquilidade total. Layout simples de tranquilo, entender. muito intuitivo. Demais. Pra quem não conhece, gente, é o Tazi. É uma benção. Enfim. Vários cabelos brancos que vocês estão vendo aqui, ó, pode colocar na conta do Tazi. Ficando calvo. Mas enfim, chegando, hospital novo, galera, novo sistema novo, perfil de pacientes novos também. E eu não esqueço, começou o plantão, terminei de pegar o plantão, era mais ou menos umas 7h20, deu 7h40 e alguma coisa, chegou minha primeira admissão, era uma hiponatremia, fui olhar o paciente, estou conversando com o paciente, não tinha dado 8 horas ainda. A enfermeira me chama e fala, doutor, chega aqui que essa paciente acho que vai parar. Aí eu fiquei assim, ó galera, na moral, de bate pronto, assim, sem nem prescrever nesse sistema. E eu chego lá, o paciente está com uma frequência de 20 e pouco e uma pressão, a média estava mais ou menos 30 e alguma coisa, uma paciente que já vinha mais grave, e aí a nora que já estava, acho que a uns 30 ml hora, devia estar dando um micrograma quilo da paciente, foi rapidinho para 100 ml hora, associei um vaso desesperado, não sabia, nem lembrava nem o que era o caso ainda, paciente prestes a parar. E aí eu fui dar uma olhada no passômetro desesperado e vi que era uma paciente já com uma internação, num contexto mais refratário, uma paciente com uma funcionalidade um pouco mais decadente, um câncer avançado e tudo, e com menos de 1 hora de plantão, numa equipe que ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, não sabia nem se eu tinha especialização ou não. Eu tive que falar, galera, não vamos reanimar essa paciente. Alguém se opõe? Isso com menos de 1 hora de plantão.
todo mundo concordou, porque realmente era uma performance status que não fazia sentido a gente insistir, um choque extremamente refratário. Mas isso foi a minha primeira hora de plantão. Eu tive mais 3 admissões. Essa primeira admissão foi uma hiponatremia. A segunda admissão foi uma paciente que vinha com febre do PS. Eu falei, febre para UTI? Só se for alguma coisa, neutropenia febril e tal, né? E aí a colega não tinha me passado direito inicialmente o caso, eu fiquei, tá, não tem disfunção, tentando entender o que era, chega a paciente lá e ela me passa. Ah, não, ô, Lucas, essa paciente ela tem 12 neutrófilos. Aí eu, oi? De boa, conta aqui no dedo, peraí, 1, 2. Como é que é? 12? Com essa força que ela tá vindo enfrentar a vida. Mas era 12 neutrófilos, uma neutropenia febril, graças a Deus essa paciente não ficou mais grave, mas essa foi minha segunda paciente. E aí, outros pacientes graves lá, uma paciente que ficou muito tempo internada com a gente, traqueostomizada e tudo, começa a descompensar na VM, eu ainda tentando entender como é que evoluía no TASI, e aí a paciente começa a descompensar na VM, tive que começar a tratar uma nova sepse dela. Nisso, já tinha passado algumas horas de plantão, não tinha evoluído ninguém ainda, e como se não bastasse, eu fui conseguir terminar de evoluir lá para as 4 da manhã, fui aproveitar o meu curto horário de descanso, que sobrou minutos de meus descanso. poucos minutos. E assim, a gente sabe que esses plantões graves num lugar novo, a gente tem dificuldade de dormir, né? Então assim, não dormi nada, fiquei lá Só revirando de um lado pernil. pro outro, estiquei o cadinho e falei, pelo menos dá tempo de eu dar uma esticada aqui, mas tentar dormir. Minha cabeça, será que eu fiz a conduta certa para fulano? Será que faltou alguma coisa? Será que faltou alguma coisa? Deixei passar alguma coisa. Quem vai pegar amanhã vai achar que eu sou um idiota. Meu Deus do céu. Vai achar que eu sou um retardado. Socorro. E aí tá, como se não bastasse essa pegada ao longo da madrugada, 6h30 da manhã, o meu segundo paciente mais grave, as técnicas de enfermagem trocavam um plantão um pouco mais cedo, né? Tinha acabado de trocar, chegou a técnica nova. A técnica tá sentada assim, eu terminando de mexer no passômetro para passar o plantão, a técnica fala, nossa, tá taquicárdico esse paciente aqui, né? Aí assim, paciente taquicárdico no CTI é o tempo todo, né? Eu falei, não, de boa. Mas eu lembrei de que paciente ela tava falando, né? E aí eu falei, tá taquicárdico quanto? 180 ali, mais ou menos, eu... Uai, acho que tá um pouco demais. Não é possível, é isso mesmo? Não é uma monitorite, não? Ele ficou ansioso? Não sei, 180, doutor. Aí eu chego lá, o paciente está fazendo uma TV, a pressão dele despencando, já estava na nora, eu falei, vamos cardioverter esse camarada, puxa o carrinho de novo. Segunda vez que eu puxo o carrinho no meu primeiro plantão. Puxa o carrinho de novo. Na primeira hora e na última hora. E na última hora. É o cartão de chegada e o cartão de saída, né? Carimbou. E aí, dou um choque no paciente, tadinho. Não deu tempo de eu anestesiar o paciente. Eu acho que eu te falei isso na passagem de plantão. Fiquei sofrido. Aí depois eu fiz um bolo de anestesia dele. Mas se eu não tivesse feito o choque naquela hora, o paciente ia parar. Fiz o primeiro choque. Ameaçou cardioverter, mas não cardioverteu. Vamos lá, mais um choque. Segundo choque. Cardioverteu, voltou a fazer TV. E fui para o terceiro choque. Aí o paciente cardioverteu e sustentou, mas aí eu já fiz um insulto grande ao coração desse paciente também. E como se não bastasse, né? Liguei a Meldarona, tudo, pedi um eletro, voltei a passar meu passômetro. Nisso entra uma médica empoderada, toda arrumada e tudo. E eu assim, meu Deus do céu. Eu lá suado, fedendo, mais calvo do que eu já entrei no plantão, entendendo nada que estava acontecendo, e me entrega o eletro e chega a Carol e senta do meu lado. Como se não bastasse isso tudo, o eletro estava suprado. A lágrima tava correndo assim, ó. Eu olhei pra Carol e falei, fiz o que pude, não consegui. Aí Tem duas possibilidades, consegui, não consegui. Eu não consegui, peço perdão aos meus amigos, meus queridos amigos, e espero que seja tudo bem. Falei com ela, olha, desculpa, mas é isso, meu primeiro plantão aqui. Tinha feito tudo. Esse caso é um caso que 100% das pessoas não conseguiriam passar conduzido. Aí. Nada chique, mas... Esse caso foi um casão. Aí assumi, o Lucas saiu, deu 1 hora depois, ele voltou a fazer TV, ganhou mais 2 choques, levamos ele pra hemodinâmica, ele parou na hemodinâmica e não voltou. Assim, caso muito ruim, né? Gravíssimo e tal. Oncológico.
E detalhe, né? Esse paciente que fez um evento trombótico que tinha internado inicialmente por uma hemorragia, né? Então, assim... A gente vai combinando doenças que não combinam, Socorro. né? Isso é difícil demais. Não, esse caso também foi um casão. O que você lembra? Então, esse foi o nosso prazer, nice to meet. É isso. Toma um supra aqui. Tá vendo? E eu não guardo rancor, convidei para o podcast. Ai, mas foi muito bom. E aí, depois, gente, desse dia, foi bom que a gente inaugurou também da melhor forma, porque aí as outras passagens ficaram leves, só foi. A gente já viu o que pode ser o pior, né? Era muito bom. E o que você lembra que foi o pior perrengue, assim, que você já passou de gravidade? O paciente mais grave que você já teve que cuidar? Assim, porque gravidade é um negócio que assusta o recém-formado médico que tá ali começando sua carreira. Eu, particularmente, morri de medo. Sim, eu lembro assim, eu acho que o tanto que você fica impactado com a gravidade vai variando conforme a sua experiência, né? Com certeza. Então, assim, porque igual eu comentei com você, da minha primeira parada cardíaca como acadêmico, né? Que eu saí naquele susto bizarro, que é isso que aconteceu aqui agora? Mas eu acho que o mais grave, pelo momento que eu vivia, eu acho que ele vai entrar também num grupo do mais complicado, né, da notícia mais difícil, mas foi uma paciente nova, né, uma paciente de 27 anos, que era puérpera e tinha... Os detalhes maiores eu vou contar na hora que a gente for falar de as piores notícias que a gente teve que dar, né? Mas basicamente era um caso de um AVE hemorrágico por uma má formação arteriovenosa e essa paciente começou a fazer uma hipertensão intracraniana gravíssima, difícil de tratar, e eu fazendo 1000 medidas para ela no CTI e não respondia, e eu tentava uma medida nova e já entrava num território ali de evidência questionável do que eu podia fazer pela paciente e fazendo mais coisa em cima de mais coisa até que esgotaram minhas possibilidades de medidas clínicas para a paciente e o pessoal da neurocirurgia simplesmente chega para mim e fala: Lucas, essa paciente aqui, se a gente trata com o recurso que a gente tem aqui, a gente abre esse crânio para fazer a craniectomia, a chance dessa MAVE estourar e sangrar para todos os lados é gigantesca. Ela morre na mesa, na hora. Em contrapartida, se a gente não trata, é isso aí que você está vendo. Ela vai morrer também. E aí eu paro, olho para o âmago do meu ser e falo: como eu vim parar aqui, né? Só tenho 6 anos. O que eu faço numa situação dessa? E o neurocirurgião me perguntando: e aí, o que a gente vai indicar? Eu falei para ele: não sei, não tem resposta certa numa hora dessa. Né? O que eu faço nessa situação? Não sei. Graças a Deus pude contar com a ajuda da minha coordenadora, liguei para ela para tomar essa decisão. Mas isso é uma decisão que tem que ser equipe assim mesmo, porque qualquer decisão você vai estar assumindo um risco, né? A gente bancar algo difícil assim por conta própria é muito complicado. Tem que ser compartilhado, né? Mesmo. E assim, teve esse caso, teve o pior plantão que eu já dei, teve também, que eu acho que foi o meu primeiro de sala vermelha, que não tem lógica o que foi o plantão. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Para quem não conhece, é a sala vermelha do Hospital Risoleta, né? Um hospital extremamente... Risotreta, também conhecido como, né? Risotrevas e tudo, mas eu amo aquele lugar. Enfim, é uma sala vermelha, eu acho que uma das mais movimentadas de Belo Horizonte, assim, junto com o João 23, Odilon e tal. E aí era meu primeiro plantão de sala vermelha. Então, assim, como eu falei, acho que a gravidade, a dificuldade vai alterando conforme a sua progressão. Então, para o momento que eu estava, acho que foi o pior que poderia ser e eu nunca vou esquecer desse plantão. O que foi? Recebi o plantão de um colega que foi R+, meu na residência. Muito carinho por ele, o Augusto, um grande abraço, aprendi muito com ele. E ele me passou a sala vermelha lá tem 8 leitos. Ele já me passou a sala com 9 pacientes, porque o influxo é o tempo todo, né? Já me passou com 9 pacientes. Durante a passagem de plantão, já chegou um AVC. Começou nesse clima. E detalhe, a minha colega de plantão, acho que a gente vai comentar disso aí, também estava atrasada.
Então, só eu, meu primeiro plantão na sala vermelha, 9 pacientes, E e um de sonho. cara já achei. Eu, a roupa do corpo, uma caneta, um carimbo e um sonho, né? E o meu talento, que na hora pareceu que não era nenhum. E aí, Mãe, por que tu deixou eu acreditar que eu que era isso, capaz? mãe? Por quê? Por quê? Enfim, e aí a sala lotada, então, já tinha, acho que nessa altura do campeonato eram 2 entubados. Chega esse AVC durante a passagem de plantão, então enquanto está passando o plantão eu tenho que ver lá se tem ictus, se tem alguma coisa NIH alto para fazer na hora, porque senão o destino da Perde o paciente exato é comprometido. Então isso já foi na passagem de plantão. Aí o meu colega termina de passar o plantão, eu vou tentar ver o que está pegando na sala, já entra mais um paciente com dor abdominal. Eu não esqueço esse início do plantão, foi um negócio absurdo. Esse da dor abdominal, no fim, era algo menos grave, eu não sei o que era agora. Mas tá, com menos de, assim, 30 minutos de plantão, uma sala que cabia 8 pacientes já Tava estava com com 10. 10, 11, depois 11. que chegou esse da dor abdominal. Fui dar uma geral nos pacientes e uma das pacientes que estava... lembrei, era uma entubada e um na iminência de ser entubado, né? E uma das pacientes que estava grave começou a fazer uma hipoxemia violenta na ventilação, então de cara já tive que começar a mexer na ventilação dela. Fui ver a relação PF da paciente, aí fui ver o resto da história da paciente. O paciente estava fazendo uma SARA violenta, papo de começar a pensar em prona já e tudo. E eu lá, recém-chegado na sala vermelha. E nessa altura do campeonato, seu colega de plantão já tinha chegado? Não tinha chegado ainda. Tanana, Tem esse violino. detalhe. Tanana. Peguei o plantão justamente porque ela era uma colega mais experiente, não guardo rancor nenhum dela, até porque vocês vão entender quando eu terminar de contar do plantão, mas ela não tinha chegado ainda. O plantão começou 7, ela chegou 20 para as 9, mais ou menos. Então teve esse detalhe pequeno aí. Então a sala lotada, e aí um paciente beirando o tubo, eu comecei a fazer as primeiras coisas ali, tava eu uma residente que era R0 também, tadinha, perdida, e aí começando a fazer o que eu conseguia fazer ali para os pacientes inicialmente, tudo. Nessa época, hoje obviamente não sou o melhor nisso, mas nessa época eu tinha pouquíssima confiança para entubar paciente, e então tinha aquele ali que você olhava para ele e você falava, tubo, né? E eu assim, meu Deus do céu, eu sozinho, não tenho um backup aqui, como é que eu vou fazer E e se eu não tal. conseguir entubar? E se eu não conseguir entubar, porque tem a situação não entubo porque a via aérea é difícil, tem a situação não entubo porque a minha habilidade é difícil, que eu não né? sei se eu dou conta. Enfim, beleza. Aí minha colega chegou, então de cara ela já foi assumindo o paciente que teria que ser entubado, enquanto eu ia mexer com o resto. Nisso chega um paciente em insuficiência respiratória, a gente coloca ele na VNI, dá um pouquinho, no final da manhã ali mais ou menos, uma paciente que estava internada no PA faz uma HDA e tem que ir para a sala de emergência também, descompensada, e chega mais uma paciente com dispneia. Resultado, poucas horas de plantão, eu fui conseguir almoçar por volta de umas 2 da tarde. Quando eu voltei do almoço, 3 horas, uma sala que eu recebi com 9 pacientes, já estava com 16. Né? A gente estava ocupando a sala do lado. Resultado final do plantão. Comecei com um entubado, 9 pacientes na sala. Entreguei o plantão com 5 pacientes entubados, 16 pacientes na sala ao final do plantão. Desses 16, uns 10 muito graves, alguns que poderia dar alguma vazão, mas não tinha vaga nas enfermarias ainda. A sala estava segurando os pacientes lá. Um dessas intubações eu não consegui entubar, passei um aperto danado, tive que pedir ajuda da colega. Laringoscopei, não consegui entubar. A colega pegou, assumiu, me ajudou com muita prestatividade e tinha que anestesiar a paciente para fazer endoscopia e não sei o que, aquela coisa toda, e gritaria e 1000 demandas, e eu surtando com o negócio, socorro, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui, é meu primeiro plantão. Enfim, e sobreviveu. Aí sobrevivi, tô aqui para contar a história com alguns machucados, mas a gente vai aprendendo. E o que você aprendeu desse primeiro plantão? Você saiu de lá e falou assim, cara, isso eu vou fazer. Onde que eu vim parar, né? Eu acho que assim, muita gente nesse primeiro plantão, todo mundo vai ter o primeiro plantão caótico da vida, né? Todo mundo.
assim, uma das leis da medicina tá no juramento de Hipócrates, confere lá depois, passarás perrengue no plantão. Não, né? E se você não passou é porque você não pegou seu plantão. Você não pegou o Exatamente, plantão. exatamente, porque você não trabalhou o suficiente ainda para chegar lá. Exatamente. Hei de passar perrengue no plantão. Mas o que eu aprendi foi que, assim, muita gente passa por esses momentos complicados e a primeira conclusão que tira é de não nasci para isso aqui, não é isso, vou fazer outra coisa. O que é uma conclusão válida de você saber qual que é o seu lugar, né? A conclusão que eu cheguei naquele dia foi, ainda não estou 100% preparado para isso aqui, mas eu gostei do desafio. Eu gostei disso aqui. Eu quero acho me que é isso preparar aqui melhor para estar aqui com mais para tranquilidade. fazer melhor. E é um conceito que a gente estava conversando antes do início aqui da gravação, né? Que um preceptor meu que me encorajou a começar a pegar pacientes críticos e tudo, que me apresentou, que é o conceito de antifragilidade, né? Que esses momentos muito desafiadores, eles são muito cardinais na nossa vida, assim, né? Que eles vão ensinar pra gente coisas que a gente não imagina que a gente dá conta. São divisores de água, E eu a acho. gente cresce Com com certeza. isso, né? Eleva o nosso patamar, ele tira a gente da zona de conforto. Gente, eu lembro como se fosse hoje, assim, quando eu fui chamada para dar o plantão, porque eu dava plantão na UTI, no hospital que eu fazia residência, e é uma zoninha de conforto ali, porque apesar de dar o plantão, eu dava plantão sempre com alguém mais experiente do que eu, era tipo um plantão júnior, assim, sabe? E no hospital que eu já conhecia tudo e tal. Tava em casa. Tava super em casa, eu conhecia a equipe, e todo mundo sabia que eu era residente, então tinha aquela coisa de café com leite ali. E aí eu fui chamada, um dos meus chefes me chamou para ir para outro hospital e compor a equipe de plantão da UTI. E aí eu falei assim, eu não sei se eu tô pronta para isso. E ele falou assim, tá pronta, você tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo eu acho que a gente nunca realmente se sente preparado, né? E aí eu fui assumir o plantão e tal, à noite não dormi, era um plantão de sexta 24, assim, fazia 24 invertido, pegava 7, largava sábado 7. Não dormi e tal, mas passei, sobrevivi. Aí fui pro outro final de semana. As primeiras 12 horas tranquilas, uma admissão, 2 admissões, uma intubação que foi tranquila e tal, beleza. No outro dia, era 1h da tarde e tinha horizontal no final de semana. E o horizontal era quem tinha me chamado para ir e... Fabrício, um abraço, Fabrício. Me deu uma grande oportunidade, nosso chefe lá na UTI. E ele foi um dos que acreditaram assim, no meu potencial e tal. E aí, ele também sabia que eu estava no começo ali dos meus primeiros plantões, então tinha mais paciência, me ajudava a fazer as prescrições, porque era um sistema novo, era o TASI. E aí, beleza, fez tudo e tal, deixou o plantão organizado e foi embora. Era dia do aniversário dele. Foi embora. Gente, 2 horas, isso era 1h, foi embora. Tava tudo organizado, já tinha evoluído, já tinha prescrito todo mundo por conta de intercorrência. 2 horas chegou a paciente mais grave que eu já peguei na vida. E o Fabrício já tinha Já saído. tinha ido embora. Parece que espera, né? Parece que espera. E aí, o pessoal ligou, a enfermeira que tava de plantão excelente, e assim, quando a gente sabe que a equipe é aquela equipe, os de verdade ali que estão com você, os fechamentos, você fala assim, cara, pode cair um mundo aqui que nós damos conta. Vamos morrer atirando. E aí ela falou, Carol, chegou um paciente muito grave, lá eles vão tentar funcionar lá embaixo. Aí eu falei assim, prepara o box, prepara tudo, campo de guerra, vamos pro pior cenário. Bagdá. Material de intubação, parará, pororô, beleza. Aí chegou, intubei, peguei o central rapidaço. Começamos a correr a mina e tal, e era uma sepse foco abdominal. O paciente tinha feito uma bariátrica. Eu falei, galera, eu já tava no campo, falei assim, liga pro médico dela. Ele tem que vir cá, esse abdômen tá distendido. Fiz um fast, tinha líquido livre, provavelmente sangue. E aí fui pra PIA. Cara, PIA, só quem sabe sabe. Só quem viveu sabe, é né? loteria. Ai, que Cara, ranço. não, sério. Aí eu peguei o pulso assim, fininho, assim, chocadaça. Mas eu falei, não, vai dar eu aqui. Peguei, tá, ultrassom, nada. Tá, técnica Lorenzetti, nada. Fui pro outro, nada. Aí eu já comecei a duvidar de mim mesmo. Exatamente, Falei, meu Deus. sua confiança vai lá no Não, chão. aí eu falei assim, aí síndrome do impostor bate forte. Falei assim, eu não Demais. devia estar aqui. Não devia estar aqui. Dei um passo Aí maior. chegou o residente do cirurgião, falei assim, cara, prepara bloco. Eu não tô conseguindo funcionar a PIA, mas nós vamos ligar na outra UTI aqui, pedir pra galera descer. Eu já tinha saído do campo e ela já tava com sinais de má perfusão, livedo e tal. E aí desceu todo mundo, isso foi muito legal.
eram 4 UTIs lá, só que cada uma ficava em um andar. E aí a galera desceu e veio uma de uma UTI. Eu sei que no final das contas, eram só mulheres esse dia. E aí todas estavam lá comigo na paciente. Ninguém conseguiu pegar PA. A gente tentou na femoral, tentou em tudo. De leve isso te dá um alívio, né? Que aí você pensa, eu não porque no sou final das contas, horrível. eu falei assim, cara, é meio egoísta isso, mas porque Você assim, sofre junto, eu tava né? torcendo pra conseguir, mas quando não consegui, eu falei assim, o problema não fui eu, a paciente tá muito ruim. Levou pro bloco, e aí a paciente acabou falecendo naquele mesmo dia, só que assim, ela foi falecer 8 horas da noite. Quando minha colega foi pegar o plantão, tava caótico, porque assim, as coisas que eu tinha que fazer, reavaliar e tal, garrou tudo. Ela foi pro bloco, era 6h30, eu passava o plantão às 7. Eu saí do box dessa paciente 6h40. E aí fui fazer tudo, prescrever tudo que eu tinha que prescrever, porque você vai pedindo tudo dentro do box. Eu sei que foi caótico. Aí também vieram as coisas da inexperiência. Eu não tinha muita prática com o sistema, então eu ficava muito mais tempo. Eu sei que eu larguei plantão 9 horas e passei o plantão assim, com esse vídeo aí. Podia pôr. Tem duas opções. Consegui, não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. E aí, era a Lu, gente. E ela tinha sido, olha como é que é, né? A gente tava falando também do tanto que a gente encontra as pessoas ao longo da nossa vida. Ela tinha sido ela era residente enquanto eu tava de acadêmica no meu estágio opcional de clínica médica. Ela tava fazendo clínica médica, eu tava no meu estágio, no meu internato. E era o meu internato final, assim, era 12º período. E aí eu passava plantão pra ela todo sábado à noite. Eu falei, Lu, desculpa, assim, eu tô te passando com vergonha. Eu vou ficar aqui. Ela, Carol, vai embora, eu faço as coisas. Eu falei assim, não vou dar conta, eu vou evoluir tudo que eu fiz e tal. Aí, beleza, fiz, mas você vai pra casa destruído. Eu fui encontrar meus amigos e tal, não conseguia conversar, assim, retardada de pensar em tudo que tem acontecido. Você vai repassando a história na sua cabeça. E fazendo essa autocrítica, assim, o que eu podia ter feito diferente, E aí, eu lembro que no outro dia, o coordenador de todas as UTIs mandou uma mensagem no grupo, parabenizando a equipe pelo trabalho em equipe, que ele soube, que todo mundo, e parabenizando porque eu pedi ajuda. Muitas pessoas não teriam pedido ajuda, e isso poderia ter piorado o desfecho da paciente. Ele reavaliou tudo que foi feito e tal, não tinha nenhuma brecha de conduta diferente, foi feito tudo que tinha que ser feito e a paciente era muito grave, com mortalidade muito alta e tal. E você ter esse feedback, tipo, um dos seus primeiros desafios de carreira, assim, de gravidade, é muito bom, porque eu falei assim, cara, tudo bem, não sou tão impostora assim, eu podia estar ali mesmo, eu não fiz mal. Então, esse foi uma grande lição mesmo. Eu fiquei, naquele momento, colocando em prova, será que eu dei um passo maior que minha perna? Porque para você abrir porta é difícil, para você fechar é muito rápido. Se eu tivesse feito alguma coisa muito errada, do mesmo jeito que ele soube que a gente conduziu tudo de uma maneira muito orquestrada, ele saberia. Às vezes até mais rápido. Né? Muito mais rápido. E aí eu teria recebido uma ligação para tomar um xingo. E isso aí deixa a gente desconfortável, né? Assim, essa inquietude do querer fazer melhor. Então, você saiu do seu primeiro plantão inquieto. Eu quero melhorar para estar aqui de novo numa condição melhor. E era isso, assim. E foi uma grande lição, foi o plantão mais difícil da minha vida, assim, em termos de procedimento não, porque depois do Covid teve muitos piores, mas eu já estava mais preparada. 5 tubos, a noite inteira sem dormir, 10 admissões, mas estava ok. Aquele, pelo momento de vida que eu tava, foi o plantão mais marcante. E aí eu ligava pra, tipo, é isso mesmo que eu tenho que fazer? E não conseguia falar com ninguém. E aí eu falei assim, meu Deus, sou só um girino. Me tira daqui. Mas foi uma das experiências mais difíceis, assim, que me marcou muito. Sim, eu acho que é importante a gente comentar, nesse sentido dessa história que você contou, que a gente da medicina, e com certeza outras profissões também, mas falando do que a gente conhece, a gente vai passar pela síndrome do impostor, né? Eu acho que é inevitável, é algo que vai acontecer, que você vai olhar para o que está rolando e vai falar, estou no lugar errado, eu não dou conta disso aqui, eu sou uma fraude, o pessoal achando que eu dou conta, eu não dou e tal, não sei o quê. E a gente tem que aprender formas de lidar com isso, né? Eu acho que uma forma boa de lidar é você se certificar de que você está buscando se aprimorar cada vez mais, porque essa sensação te dá um feedback positivo para você mesmo. Eu acho que outra coisa que foi uma coisa que eu já comentei com você, que eu aprendi
a sempre, depois desses momentos, dessas intercorrências, a gente fazer o que eu aprendi como autópsia cognitiva, né? Da gente parar, refletir no que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, o que a gente poderia ter feito diferente com os recursos e o conhecimento que a gente tinha no momento, porque isso é muito importante também. E revisar na sua cabeça, repassar tudo que você já passou na sua vida e tudo que você construiu para conseguir chegar naquele lugar, sabendo que tem um motivo para você estar ali, né? Eu acho que tem formas de lidar com o síndrome do impostor. E foi o que você falou também sobre a importância de ter a síndrome do impostor, né? Porque se você não tem, tá errado. Exatamente. Porque o excesso de confiança, você falou isso, é super verdade. O excesso de confiança, a linha entre a confiança e a imprudência, ela é muito tênue. Então, se você também tem certeza de tudo, ainda mais dentro da medicina, alguma coisa tá errada. Eu acho que se incomodar, ele é super importante. E é ele que nos faz sair da nossa zona de conforto e buscar um lugar com maior responsabilidade, mas também um lugar com maior visibilidade e melhores condições, melhor remuneração. Eu acho que são essas construções de carreira, né? É impossível a gente construir uma carreira de sucesso dentro das individualidades da percepção do sucesso sem nos desafiar, sem dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo envolve um desconforto inicial ali, que eu acho que é o que a gente passou muito em comum dos nossos perrengues iniciais, né? Perfeito, assim, é algo que meus pais sempre falavam comigo, que só existe crescimento fora da zona de conforto. Porque, do contrário, algo que está na zona de conforto, você já adquiriu. Se adquirir crescimento novo, algum momento para se tornar confortável tem que ser desconfortável. A gente tem que passar por isso. E algo que a gente comentou no início do podcast, que acabou que a gente não elaborou melhor, que é o tal do conceito da antifragilidade. Nossa, fala sobre isso, que eu adoro esse conceito. Eu aprendi com um preceptor meu também, Dr. Ricardo. Eu cito muita gente porque eu acho que é importante a gente citar as pessoas que foram importantes na nossa formação. Isso é uma coisa que eu falo né? sempre. Tenham inspirações. Tenham aqueles profissionais que são mestres mesmo. Que você olha e fala assim, cara, em quem eu me espelho. Porque isso faz com que a gente tenha objetivos ali até mais palpáveis. Não, eu quero ser igual a essa pessoa um dia. Eu tenho várias pessoas que me inspiraram, assim, ao longo da vida. Mas ele falou de antifrágil pra você. Exato. Eu comentando com ele é um dos nossos horizontais lá do CTI, da minha residência. E eu comentei com ele, falei, Ricardo, não sei e tal, se eu tenho capacidade para pegar um paciente crítico e tudo, não sei se eu já cheguei lá e tal. Naquela época realmente não tinha chegado ainda, mas ele me apresentou o conceito de antifragilidade, comentou sobre, eu confesso que no dia eu não entendi muito bem, mas me recomendou um livro, que é o livro do Nassim Taleb, né, o Antifrágil, uma leitura densa, mas com certeza recomendo muito para os ouvintes. É ótimo, esse eu já li. Fantástico, é grande, mas é muito bom, a leitura técnica, mas é muito boa, que é o seguinte, né, a gente tem a fragilidade, que é aquela coisa ou pessoa que com qualquer insulto já quebra, né? O exemplo que ele usa é um vidro fino que com qualquer coisa ele se quebra, ou então aquelas embalagens que a gente coloca por fora o adesivo cuidado frágil, né? Qualquer suco, qualquer coisinha já machuca, aquilo ali já causa dano. E aí ele tenta construir o conceito do que seria o oposto de fragilidade. E a gente pensa em alguma coisa robusta, né? Em alguém robusto, né? Que resiste às intempéries da vida, né? Aos insultos. Mas o que ele tenta trabalhar é que, na verdade, o frágil ele se prejudica muito com os insultos. Então, o oposto do frágil seria alguém que se beneficia dos impulsos, né? Então, portanto, seria um antifrágil. E ele, então, vai convidar a gente a trabalhar essa característica de antifragilidade. Não tem nada que trabalhe essa característica mais na medicina do que você passar aperto. Aquilo ali vai fazer você crescer demais. Coisas que você erra naquele momento, porque você vai cometer pequenos erros, você não erra nunca mais. E é por isso a importância da residência. Eu gosto sempre de falar disso, assim. A residência é um lugar que você vai errar com maior segurança, porque você está no ambiente controlado. Você está supervisionado. Então, você vai errar sem fazer mal para o paciente, porque alguém vai corrigir aquele erro. Quando você cai no mundão aí, sem nenhuma supervisão,
a chance de você errar e fazer mal pro seu paciente é muito grande. E essa é uma das nossas maiores responsabilidades, assim. Eu lembro que desse primeiro plantão que eu peguei na UPA, eu voltava repassando todos os casos freneticamente, falando assim: meu Deus, será que eu deixei alguma coisa passar? E isso era. E eu ficava com medo, assim, de algum dia o coordenador me ligar avisando que alguém de algum erro que eu fiz. Isso não aconteceu. Mas eu ficava meio paranoica. E isso foi bom. Eu falo que é o medo do bem, que é o medo que nos protege de tomar uma decisão e assumir uma responsabilidade maior do que a gente dá conta. Que aí a gente vai esbarrar em conceitos de imperícia, de negligência, imprudência, que são aquelas grandes questões que a gente tem que evitar dentro da medicina, dentro da nossa prática, que são passíveis, inclusive, de processo. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. A nossa prática, a medicina é linda e a gente é super feliz, né, realizado com a nossa profissão, mas também é uma grande responsabilidade. Perfeito. Né? Então, acho que esse conceito de antifragilidade, trabalhar disso, é fazer do limão uma limonada mesmo. Exato. Fazer daquele momento ruim, tirar um aprendizado e sair melhor daquilo. A gente deu vários exemplos de situações que a gente fez isso, né? Então, acho que fica de lição também para quem está nos ouvindo. O próximo tópico é importante, assim, qual que foi a comunicação mais desafiadora que você teve, assim, uma má notícia ou um momento ali que você teve que reportar alguma coisa e foi um desafio? Sim, tive algumas já até hoje, né? Eu acho que a gente fica muito impactado, principalmente com pacientes jovens, quando envolve família do paciente e tudo mais. Na minha residência a gente tem um ambulatório só de comunicação de más notícias, então a gente acaba treinando isso e acaba se expondo a muitas situações de comunicação difícil para desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade desenvolvível. E tem técnica, né? Assim, Existem apesar de várias cada técnicas. notícia ser uma notícia, tem técnica que te prepara um pouco melhor para as Perfeito. individualidades daquele momento, né? Perfeito. Eu acho que assim, eu posso citar de cabeça de cara, assim, eu já lembrei pelo menos uns 4 casos Escolhe muito um. marcantes. Que a gente tem tempo, menino. Vamos lá. Vou citar 2 bem rapidinho. Um foi essa da puérpera que eu comentei. Que você comentou. Né? No caso, a notícia foi pro marido dela. Ela tinha acabado de ter um filho de 28 dias e tinha uma filha de 6 anos. Né? Na hora que eu falei pro marido a situação, esse homem começou a se debulhar em lágrimas e já não conseguia mais raciocinar uma coisa com a outra. E eu comecei a ficar com vontade de chorar também, porque foi um caso que me marcou muito. Às vezes a gente acha que a gente não pode demonstrar emoção, mas isso eu acho que é um conceito já ultrapassado. E eu comecei a ficar emocionado junto com ele ali também, uma situação muito complicada, mas ao mesmo tempo eu não podia perder, entre milhões de aspas, muito tempo ali, porque eu precisava dar assistência para paciente. Então, enquanto eu dava aquela notícia, ele sofrendo, desesperado, já chorando, eu tive que buscar a paciente para descer com ela correndo para o bloco cirúrgico, no que a gente chama de protocolo de onda, né? Então, toca o protocolo de onda, vamos para o bloco. Enquanto eu estava levando essa paciente, esse marido me puxava pelo meu privativo e falava: doutor, por favor, salva ela. E nessa hora, às vezes, a gente é treinado a falar, né? Vou fazer o que eu posso, mas nessa hora nem isso você sabe, você consegue responder. E depois esse marido lidou super bem com o caso, surpreendeu todo mundo. Essa paciente evoluiu para morte encefálica, ele pedia para acelerar o processo para tentar salvar mais gente quanto antes, né? A gente aprende muito com esses pacientes. E eu tive também um outro caso, que era uma paciente que já estava em cuidados paliativos, que a gente estava querendo transicionar de um paliativo predominante para um paliativo exclusivo. Esse é um momento muito complicado, porque é um momento que a gente às vezes vai falar que não vai entrar com antibiótico novo para paciente, que não vai fazer certas medidas. E nesse caso teve um desencontro de informações que um dos filhos não tinha entendido bem que a mãe estava em cuidado paliativo. E a mãe evoluiu com uma insuficiência renal gravíssima, fazendo uremia. A gente estava fazendo medidas para conforto e redução de sintomas. E na hora que a gente foi falar com esse filho que não ia fazer a diálise, porque realmente a gente tem estudo que mostra que não teria benefício, esse filho começou a ficar muito irritado e agressivo. Então é uma situação que a gente às vezes não está tão preparado para lidar, né?
tem as técnicas, né, de estar num ambiente aberto, com mais gente, tudo, para o paciente não ir para cima de você, mas como você descalonar essa situação é muito complicado e você tem que estar lidando com alguém que está colocando para fora o sofrimento dele, de ver a mãe, às vezes, partindo mesmo, né? E aí a gente teve que conversar com esse cara, de tentar colocar para ele o porquê da não indicação. Muitas vezes a gente não consegue firmar bem isso com o paciente, e aí às vezes você tem que ser firme de não indicar uma conduta puramente por não indicação técnica. Então essas duas situações aí, né, do paciente que é um sofrimento muito grande, mas ele consegue lidar bem com você, e o paciente que vai ficar agressivo por você. Isso vai acontecer. E que não lida bem, Exatamente. porque é um momento difícil mesmo e ele precisa passar por isso. Exato. Esse que não lida bem também é uma lição pra gente, porque eu, particularmente, uma das primeiras vezes que eu fui conversar sobre proporcionalidade de cuidado e tal, a família não aceitou bem e, tipo, quase falou, sai daqui, entendeu? E aí eu saí do quarto mal, assim, eu falei assim, eu fiz alguma coisa errada. E fui conversar com meus preceptores e eles... Eu repassei exatamente tudo que eu falei. Ele falou, Carol, não teria feito nada diferente. A questão é que às vezes é só o tempo. Amanhã a gente vai chegar lá, conversar sobre as mesmas coisas. Talvez ele vai ter que descer pro CTI para a família ver que não tem mais indicação dessas medidas invasivas. E foi dito e feito. Ele desceu pro CTI. A experiência foi horrível por conta de uma série de coisas particulares do ambiente de terapia intensiva. Sim. De agressividade, de conduta. Um ambiente hostil, não tem jeito. E aí ele voltou e a família falou assim, eu não quero mais ir pra UTI. Ela falou assim, doutora, agora eu consegui entender o que você estava me conversando, mas naquele momento eu não estava preparada para aquilo. Então, entender e respeitar esse momento da família, por isso que a gente tenta antecipar, né? Cuidado paliativo é uma área que eu sou particularmente encantada, assim, porque envolve técnica e envolve muito conhecimento. A gente tem que saber fazer para a gente oferecer o melhor para o paciente, né? E eu gosto muito daquela frase que fala que a gente talvez, né, curar quando possível, aliviar quando necessário e cuidar sempre, consolar sempre. A gente sempre vai conseguir cuidar dos nossos pacientes, né? Mesmo quando não tem mais cura. E isso é o mais bonito, assim, que eu acho da nossa profissão. Então, o cuidado paliativo nos proporciona isso, assim, o cuidar pleno do paciente. E essa definição de cuidado paliativo é sempre uma notícia difícil, assim. Notem, essas suas duas, eu acho que elas exemplificaram os dois cenários dicotômicos, assim, que é aquele que aceita bem e aquele que não aceita tão bem, mas que depois vai digerir isso tudo, né? Sim, e aquilo que a gente comentou, né, que lembrar que não diz respeito a você, né? Novamente, se dê a devida desimportância, né? É um processo dele que ele tem que passar e tudo, e entender isso. E notícias difíceis serão perrengues que nós vamos passar, né? A gente é incumbido de fazer isso, mas é também uma das partes bonitas da nossa profissão. E que a gente aprende muito. Então, de novo, quanto mais experiência, mais fácil fica. A notícia por si só nunca é fácil. E hoje a gente teve uma conversa, uma notícia, é um paciente que já está há bastante tempo com a gente, mas a mãe não estava a par de todo o processo. E ele está evoluindo, já é um paliativo exclusivo. E aí, é um paciente jovem, e a gente foi conversar com a mãe, e é uma mãe idosa. E aí, ninguém da equipe sabia, assim, da história, né, da família. E aí eu fui conversar com ela, e a primeira coisa, uma das primeiras coisas, você prepara o ambiente, é bem protocolo Spikes mesmo, da vida real ali, que você vai fazer, proporcionar uma dignidade ali, né, na medida do possível, respeitando as individualidades de cada ambiente que você tiver, mas pensando em fazer o melhor naquele ambiente. E aí eu perguntei para ela, falei, eu queria primeiro saber, eu me apresentei e tal, conheci, o que você sabe, assim, que pé que a gente tá dessa história, basicamente. E aí ela me contou e tal, parará, pororô, e eu fui, expliquei tudo, contei e tal, ela chorou. E aí ela falou assim, doutora, eu tenho 3 filhos. A minha primeira filha eu enterrei quando ela tinha 24 anos, uma crise de asma, e ela caiu em cima do meu braço e eu não consegui salvar ela. E eu tô enterrando o segundo filho. A única coisa que eu peço a Deus é para me trocar de lugar. Eu queria ir no lugar dele. Gente, e assim, a notícia em si por si só, não foi difícil, porque ele já vem em sofrimento há muito tempo. Não se compara a essa de 26 anos, de 27 anos que você contou e tal.
Agora, ouvir ela falando isso, assim, a gente terminou a reunião, eu fiquei sentada, assim, uns Pra você segundos. que é mãe, então, né, Carol? Nossa! Falei, eu senti a dor dela, assim. E foi uma das notícias mais difíceis que eu dei na minha vida. Não pela notícia em si, mas pelo contexto. Me deixou destruída, assim. E a gente, por mais que a gente consiga lidar com isso, a gente sofre, a gente sente, né? É impossível não absorver parte daquilo. A forma com que a gente vai lidar com isso, né? O que a gente vai crescer, a limonada que a gente vai tirar, nós que escolhemos, mas são muitas histórias impactantes e que só ressaltam, né, o tanto de responsabilidade que a gente tem. Sim, e tem um preceptor meu que falava também, a partir do momento que você deixa de sentir, é a hora que você tem que parar. É a hora que você tem que parar de praticar a medicina, né? Total. Porque é a hora que a gente deixa de ser humano e começa a tratar como se a gente estivesse jogando um videogame ali. É verdade. Né? E agora, indo para os momentos finais aqui, teve alguma... a pior perda, assim? Você falou desse momento difícil dessa paciente, mas teve alguma outra perda que te marcou? Várias, né? Várias. Enquanto você Tem pensa, eu vou uma- te contar uma. Pode Que contar. foi um paciente de 21 anos. Foi o paciente, um dos mais jovens que eu perdi. Ele teve um contratura muscular jogando bola. E aí, passado para ele anti-inflamatório, ele tomou o dobro da dose por um tempo maior. E aí fez uma hemorragia digestiva, fez uma úlcera. E aí internou no CTI, hemorragia digestiva alta, todas as medidas certinho. Eu peguei o plantão, ele já estava estável. Eu liberei dieta para ele e tal, ficou bem. À noite, ele recorreu com sangramento, era um sangramento arterial, voltou a sangrar, bloco, lapa, morreu no bloco. E foi especialmente traumático, porque eu vi esse paciente ótimo, conversei com ele, troquei ideia, ele estava falando dos planos dele de voltar a jogar bola, e no outro dia ele não estava lá. E aí, nossa, foi a equipe toda, tava tipo, sim, todo mundo meio sem conversar, sabe? No funeral, assim. Esse foi um dos piores. Eu lembro que, assim, esses que a gente cria um vínculo grande é sempre muito difícil, né? Eu tenho um caso da minha primeira perda, que é uma que eu não esqueço. A primeira vez que eu perdi um paciente, que foi no início da residência. Eu comecei rodando na enfermaria de clínica médica e tinha um paciente que era aquele paciente de internação de meses, né? Traqueostomizado, cheio de úlcera, agarrado há muito tempo, tetraparético do doente crítico e tudo. O paciente comunicava muito pouco comigo, mas que o pouco que ele comunicava eu conseguia comunicar com ele, né? E esse paciente um dia, quando eu ainda nem sabia direito o que era noradrenalina, não sei o que, faz uma sepse comigo lá, meu preceptor já tinha ido embora. Eu começo as medidas, tudo, não sei o que, não tinha uma definição de proporcionalidade para esse paciente ainda. Eu perguntei para o meu preceptor, ele falou que era invasivo, e aí eu obedeci, né? R0 chegando agora. Esse paciente foi para a UTI, a internação dele prolongou mais um pouquinho, eu continuava acompanhando, tentando ir no lá, criei um vínculo com a família, mas ele acabou partindo. E foi minha primeira perda, assim, né, que a gente sempre fala, você vai perder paciente, né, mas quando a gente tem a primeira, eu acho que ela é muito marcante. E eu lembro de mais duas, não vou me delongar demais, mas uma delas era de um paciente que comunicava comigo só pela sobrancelha dele, era uma esclerose lateral amiotrófica, um paciente que era bodybuilder e progressivamente foi perdendo as funções, e ele estudou tudo sobre a doença, e então ele sabia o que estava acontecendo depois do que, ele já estava no Trilogy, e aí ele, só com a sobrancelha, eles tinham um esquema de que ele escrevia com a sobrancelha, era muito legal. E no dia que a gente propôs a sedação paliativa para ele, ele escreveu para a família dele, esse é o último passo. E pouco depois esse paciente foi de alta para casa ainda, mas pouco tempo depois ele faleceu. E por fim, a última, que foi uma paciente que, assim, é algo que acontece muito, que é a sensação de uma morte que poderia ser evitada. Essa eu acho que é a né? pior. Essa é eu acho que provavelmente é a pior também, né?
A gente sabe que a gente vai partir um dia, mas Sim. tem coisas que a gente tem a sensação de que poderia ser evitada. Essa eu lembro o nome e o sobrenome dela, logicamente não vou citar. E uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, eu falei de cuidado paliativo aqui, que é uma área que a gente gosta e tal, mas é salvar a vida. Então, Exato, assim, a gente dar tá aqui pra diagnóstico, isso, né? dar o diagnóstico e salvar a vida, e mudar o desfecho, mortalidade. Esse é o nosso Exatamente. objetivo. Esse é o nosso objetivo principal. Mas assim, e às vezes as pacientes não respondem, enfim. Essa paciente foi uma paciente que era uma insuficiência cardíaca, ela foi tratada por bastante tempo, mas a gente já tinha uma definição de cuidado paliativo complementar. Se você não sabe as fases do cuidado paliativo, Vai ter aula disso. vai ter aula disso, prepare-se. Plantão 360. Muita coisa que a gente está falando aqui, se você não faz ideia, Já faz o merchan aí. você se prepara, que vai ter tudo lá, criatura. Tava esperando, criatura. Enfim, essa paciente estava na fase de cuidado paliativo complementar por definição própria, diretiva da paciente, que ela queria fazer um cuidado bem proporcional e tudo, e se a gente visse que não fazia sentido, ela pediu para avisar para transicionar. Perfeito, era essa situação. Essa paciente ficou no hospital mais de um mês com esses cuidados para alinhar o máximo conforto dela, e quando a gente estava chegando num ponto bom, era uma paciente que ficava congestona e tudo, mas assim, a gente conseguia deixá-la minimamente confortável para planejar a deshospitalização. Quando a gente estava chegando nesse ponto, não que eu guarde mágoa da pessoa, mas aconteceu. Aí eu fui para casa, no dia seguinte eu chego e cadê minha paciente, que eu tinha um vínculo muito grande com ela, ficava fofocando, você sabe que eu gosto de fofocar. Eu fazia até corrida de leito. Ficava um tempasso fofocando com essa paciente, cadê a paciente? A fulana faleceu, Lucas. Oi? Como assim? A gente estava planejando a deshospitalização dela. Aí foram me explicar. Era uma paciente que a gente tinha um cuidado muito fino da nossa equipe de fonoaudiologia por conta do processo de ingestão dela, que ela já tinha um certo déficit de musculatura ali e tinha que fazer um trabalho muito cuidadoso. Veio uma familiar que não sabia da situação, por isso que eu não guardo raiva, nada, e deu para ela uma comida, porque estava com a sensação que ela estava com fome. A paciente aspirou e acabou fazendo uma macroaspiração e faleceu. E fica aquela sensação, né, de que se alguém tivesse orientado. É igual uma parada que é mal conduzida, por exemplo, que você sai da parada. A gente sabe que o paciente pode não voltar, porque a parada por si só é um dos piores eventos. Mas e se? Então, quando você não faz todo o passo a passo bem feito, e é por isso a importância da hard skill, assim, de você que tá dando plantão no pronto-socorro, ter o domínio dessas habilidades que são fundamentais. A gente falou aqui de interpretação de gasometria, né, na avaliação destes distúrbios mais frequentes, que é super importante. Intubação, porque se você não tiver apto àquilo e tiver no ambiente que aquilo pode acontecer, você tá dando um passo maior que as suas pernas, então você tá errado. Interpretação da eletro, você falou aí de supra do paciente, do primeiro paciente. Então, se você não interpretar bem o eletro, você pode deixar o paciente com pior prognóstico e impactar, acabando o paciente falecendo por conta disso. Causando maleficência. E interpretação do exame de imagem, que eu acho que isso é básico e também é muito necessário. Então, todas essas habilidades no plantão 360. A sua dissecção de aorta. A minha dissecção de aorta no plantão 360. Não perde tempo, gente. Exatamente. E agora, para fechar, nós falamos de muita coisa. De tudo isso que a gente falou, quais são as 10 maiores lições aqui, o que não fazer num plantão? Difícil, né? Vamos lá, a gente tentou juntar aí muitas informações que a gente coletou. Eu acho que a primeira que a gente tem que lembrar aqui é de você não tentar dar esse passo maior que a perna. Saiba as suas limitações, não deixe seu ego falar mais alto. Saiba onde você está se metendo. Se você acabou de formar, não tem por que você dar um plantão de CTI. Vai com calma, aprende primeiro. Você tem anos de carreira para vir aí. Não dê um passo maior que a perna. Se dê a sua devida desimportância na hora certa e a sua importância também. Saiba onde você está se metendo. Acho que esse é um dos principais. Eu acho que esse é o primeiro. Em segundo, eu colocaria a identificação do paciente grave, assim. Qualquer pessoa que está dando plantão no pronto-socorro, ela tem que saber usar, ela tem que saber a existência dos scores de gravidade,
e como usá-los na prática, porque eles nos ajudam a reconhecer e identificar o paciente grave. Com o tempo, a gente fala assim, aquele olhar doente, nosso olhar fica mais sensível. E fica mesmo. Aquele paciente tá esquisito, você bate o olho no doente, você sabe. É aquela coisa que você olha para aquele médico mais experiente e fala assim, como é que esse cara sabe disso? E aí, com o tempo, você também sabe. O cirurgião que encosta um dedo e fala, tem Não tem peritonite não. peritonite, exatamente. Você vai chegar lá um dia. Mas até você chegar lá, você tem que se munir das melhores ferramentas, né? Perfeito. E saber usar essas ferramentas para o reconhecimento do paciente grave é fundamental. O não reconhecimento do paciente grave, eu acho que é um dos principais erros num plantão. Perfeito. E junto com o não reconhecimento do paciente grave, acho que a terceira coisa que a gente pode colocar é não conhecer as medidas que alteram mortalidade nesse paciente. Perfeito. Meu amigo, o que eu já vi acontecer de médico falar durante a minha residência, algum médico falar, não, esse paciente está séptico, já fiz 30 ml quilo lá do Rivers de volume, já botei monitor nesse paciente, inclusive medi temperatura, tá com febre. E qual antibiótico que você começou? Não, isso aí... É porque não coletou o exame ainda, doutor? Não, tô esperando o PCR sair pra eu começar um antibiótico pro A paciente. evidência chora. O Sepsis Survive Campaign chora de ouvir uma coisa dessa. Gente, tem que saber o que vai alterar a mortalidade dos Tem que pacientes. saber. Não tem como você dar um plantão sem saber isso. E a aula de sepsi, particularmente, tá um chuchuzinho. Sepsi, tempo é vida. E nesse caso aí, antibiótico é vida, né? E evolui rápido. Evolui rápido. Isso é super importante. Saber, a gente tá falando de hard skill, soft skill, né? Saber quais são as condições predominantes no plantão. Então, o que prevalece num plantão de pronto-socorro? É fundamental que você saiba manejar essas condições. Você falou muito bem, você não precisa saber de cor e salteado qual é a dose do antibiótico que você vai usar naquele caso. Mas você tem que saber onde procurar informações seguras, isso é fundamental. E segundo, pelo menos o manejo inicial ali, no caso da sepse, é uma condição que não te dá tanto tempo. Você tem que saber o manejo inicial para você conduzir da maneira correta. No caso de uma insuficiência respiratória, são condições que você vai ter que ter um reflexo um pouquinho mais medular. E você tem que se preparar melhor se você quer assumir um plantão nessas condições, né? Perfeito. Eu sempre falo quando algum residente dá um plantão comigo, alguma coisa assim, ou vou ter uma conversa, eu falo, cara, na clínica, o que eu aprendi? Conheça muito, saiba muito, domine as grandes síndromes e saiba da existência dos outros diagnósticos. A gente só dá oi para quem a gente conhece, né? Então saiba da existência dos outros diagnósticos, mas domine as grandes síndromes. Você não vai dar bobeira fazendo isso. Domine DPLC, domine IC, domine insuficiência respiratória, domine ITU. HDA, ITU, essas coisas mais corriqueiras tem que estar Na ponta da total língua. no seu domínio. Agora, igual a gente falou, uma meta-hemoglobinemia da vida, qualquer outro diagnóstico Condição mais menos raro, frequente, uma endocardite de Liebman-Sachs, alguma coisa, saiba da existência. Passa na sua cabeça em algum momento, mas domine as grandes síndromes. Eu acho isso fundamental também para você não cometer erros crassos no plantão. Exatamente. Isso aí é fundamental. Outra coisa que você falou, você deu até um exemplo nos primeiros casos que você contou, que é de atrasar para o plantão. Isso é um erro básico que não deve ser cometido. Gente, imprevisto acontece com todo mundo. Imprevisto que acontece toda semana não é imprevisto. Perfeito. Então não dá, né? Exatamente. E queima filme. É pós-visto, né? Você já Exatamente. está acostumado com a pessoa fazer aquilo, a pessoa cria uma fama, né? E junto com isso também, como a relação com os nossos colegas é muito importante, eu acho que outra coisa fundamental, um erro crasso no plantão, é você não deixar seu plantão organizado para o seu colega. Meu amigo, se você está num plantão de PS, pode saber que quem vai pegar o seu plantão de PS provavelmente vai ficar com algumas pendências suas. Se você não organiza essas suas pendências para esse colega, você não só está sendo um mau colega de plantão, como você pode estar potencialmente gerando dano para paciente. Em um dos hospitais que eu trabalho já aconteceu de um paciente não ter sido elencado na lista de pendências e a pessoa que pegou o plantão no dia seguinte não sabia da existência do paciente, o paciente estava num corredor que infelizmente acaba ficando um pouco mais isolado, isso acontece, e esse paciente foi encontrado morto pela manhã, né? É uma coisa assim
um erro terrível que não pode acontecer, e muito vai dessa organização da passagem de plantão e pelo menos alertar, se não encaminhar minimamente as pendências que você vai deixar para o seu colega. Então, não deixar um plantão bagunçado e ter um bom passômetro, saber elencar o plantão, gente, a passagem de plantão. Você não tem que entrar ali em diagnósticos diferenciais, eu pensei nessa conduta. Cara, não é filosofia. Você tem que saber passar um bom plantão em 10 a 15 minutos. Você consegue elencar os pontos principais ali. Mas é fundamental que você tenha técnica. Então, usa o SBAR, por exemplo, para você sumarizar ali os pontos principais dos pacientes Não confie e direciona. na sua memória. E não confie. Esse é na outro sua tópico memória. super importante. Meu amigo, se você não coloca no papel, se você for confiar só na sua cabeça, eu te garanto, você não vai lembrar tudo. Ninguém vai lembrar tudo. Você acabou de passar por 12 horas extremamente estressantes. Bota no papel o que está acontecendo durante seu plantão e no final do seu plantão também, né? Porque a sua memória vai te trair. Você já fez muita prova, volto a falar, você já viu sua memória te trair. Isso é fundamental. Não ter uma boa relação com a equipe. Isso aí eu acho que é um erro bem juvenil e que pode impactar nos seus plantões futuros. Ainda mais se é um ambiente que você vai dar outros plantões, você não ter uma boa relação com a equipe vai prejudicar o seu paciente, a sua equipe e você mesmo. Então não tem nada pior do que aquele plantão truncado. Você pede para fazer um negócio, ninguém faz, parece que a coisa não anda. E você, muitas vezes, é o protagonista disso. Você precisa puxar essa responsabilidade para você e mudar essa história. Então, acho que isso aí é um erro bem básico que pode ser evitado. E, ao mesmo tempo, não tem nada como um plantão leve, que você está quase se divertindo com a sua equipe aí. Com certeza. Dando risada. Os pacientes estão satisfeitos também, durante o plantão, satisfeitos assim, né? Pelo menos sentem um clima leve. Não, e outra, eles veem que as coisas estão sendo feitas, né? Então, isso também rende. gera uma sensação de eu tô sendo bem cuidada. Exato, né? tô nas mãos corretas, Isso. né? E Tira a ansiedade que é natural daquele ambiente. E que pode piorar o quadro do paciente. Com certeza. Né? E junto, então, com esse intuito de deixar o clima leve, outra coisa que é um erro grande, é você que está indo para ali para trabalhar, para dar um plantão, qualquer coisa que te pede para fazer, você está querendo amaldiçoar até a 7ª geração de quem pediu. Meu amigo, não faz sentido. Você está ali para trabalhar, você vai ficar reclamando o tempo todo. Por quê? Para com isso. Você vai fazer mais gente ficar reclamando e aí vai ficar uma porcaria o seu plantão. Não reclama, criatura. Eu falo isso igual um mantra. Ai, Carol, mas você não reclama nunca? Às vezes você reclama ali debaixo do chuveiro para ninguém escutar. Agora, na hora do plantão, não é momento de reclamar. Você tá ali para trabalhar, ué. Eu sou indignada com isso, assim. Não, mas que tanto de admissão... Ué... 12 reclama horas, no office, se for reclamar. Não, e reclama com algum colega, não no seu ambiente de trabalho. Exato. Tem gente que fica só reclamando, isso também deixa o ambiente muito ruim. Então não seja essa pessoa que fica murmurando. E saiba transmitir más notícias. Eu acho que a ausência de domínio das técnicas de transmissão de más notícias e, gente, entendam, má notícia não é só doença, não é só notícia de morte, de câncer. Às vezes, falar para o paciente que ele está com uma pneumonia é uma péssima notícia. Por que eu falo às vezes? Tem aquele paciente que vai falar assim, não, tudo bem, eu estava com pneumonia no passado e saí bem, tá tranquilo, vou encarar mais essa. E tem paciente que tem um familiar que morreu de pneumonia. Então, a experiência pessoal daquele paciente com aquela doença é horrível. Então, tem várias notícias que podem ser más notícias. Vários diagnósticos que podem ser más notícias. Desde os mais simples aos mais complexos. E envolve técnica, envolve empatia. Então, são, de novo, hard skills aliadas às soft skills para você potencializar a sua performance. E é isso que a gente acredita, por isso que a gente está aqui para auxiliar e agregar na vida profissional de vocês. É isso. Acho que foi, né? Os 10? Acho que é basicamente isso. Não contei da HDA de etiologia demonigênica. Vai ter um próximo, A gente vai ter que contar desse caso. Demais. Meu Deus, o exorcista esteve lá naquele dia. Já Socorro. deixa um clima de suspense para as pessoas meu amigo, assistirem essa outro episódio. história, manejo de HDA. Peçam, comenta lá, Lucas, quero que você fale do manejo da HDA, que a gente traz ele de novo aqui no podcast para falar pra gente. Foi um prazer, Lucas. Obrigada. Igualmente, adorei. Não, foi top. Espero voltar mais vezes para contar esses Com casinhos nossos certeza. aí, né? Vai ser um prazer. E vocês que estão nos assistindo, muito obrigada pela audiência, pela confiança, por estarem aqui com a gente. Chama a Clínica MedGo.
promete, vai entregar muito mais coisa. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.